Quando a gente observa um histograma, a gente não sabe qual é a distribuição que está por trás, né? Então, o gráfico de probabilidade é uma ferramenta super útil para a gente usar a respeito disso. O gráfico de probabilidade é esse gráfico aqui, ó. Ele tem a variável tempo, né, expressa nesse gráfico. Tem os meus dados ordenados aqui pelo tempo. E aqui eu calculo uma espécie de percentil da distribuição que eu estou procurando. Então, é muito comum a gente ver esse gráfico assim, primeiro lance que a gente olha para esse gráfico, olha, ele tem uma reta, né? Está parecido com uma reta? Então, se tá quem está mais parecido com uma reta nesse gráfico de probabilidade é o grande o modelo é o grande candidato a modelar esses dados. Isso aqui são dados reais, ó. Muitas vezes não tem um modelo que cola certinho na reta, né? Então, a gente olha para esse modelo, vê o teste de AD, né, que é o Anderson-Darling, que é um teste um pouco mais poderoso que o KS, né, com o Komorov-Smirnov. Então, são testes para quê? Para a gente saber se ela cola ou não naquela distribuição que eu coloquei para ser estudada. Então, assim que a gente... eu olho para o histograma e falo, não sei que... Isso aqui é um histograma de dados reais, a gente vai até ver. Não sei que distribuição tem aqui. Eu olho para o gráfico de probabilidade, parece que ela dá uma luz para a gente, né? Então, essa é uma característica dessa técnica gráfica muito interessante para a gente ver, né? E aqui, deixa eu ver, a qualidade do ajuste, ela é dada pelo critério AD, quanto menor, melhor, não o critério AD. Então, você pode até assustar com alguns critérios tão altos, estão na casa de milhares, assim, um valor 1000, né? Mas qual distribuição tiver o menor AD é aquela que vai colar nos seus dados, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui os mesmos dados que a gente colocou aqui atrás, esses dados aqui que tem este histograma, não tinha ainda a curva associada a esse histograma, eu só coloquei depois que eu vi o parâmetro de locação e escala, e aí a gente tinha essa configuração. Qual desses gráficos que estão mais parecidos com com a retinha, né? Com a reta? Por exemplo, os mesmos dados colocados numa Weibull, eles estão meio pecando aqui para tempos menores, né? Puxa, então está saindo, está aparecendo tá parecendo uma curva aqui, então ela não está tão bem ajustada. Então, o que acontece aqui? São os mesmos dados ao longo da variável tempo, e aqui eu tenho o percentil de uma Weibull ajustada por verossimilhança, é um ajuste que se faz nesses dados. A melhor distribuição ajustada por Weibull seria com com alguns parâmetros, né? Parâmetro de forma, parâmetro de escala. Mas ela não colou. Então, a melhor Weibull não colou meus dados. Então o que eu faço? Eu mudo os dados ou mudo o modelo? Mudo o modelo, né? Então, mas todo mundo fala que tem que usar o Weibull. Não, negativo. A log normal, ela me parece mais ajustada numa reta, né? Então, veja, me pareceu até melhor o ajuste da log normal. Então, eu usaria o ajuste da log normal. Esse é o ponto. A exponencial é um bom ajuste para casos que não tem memória, que a gente chama, né? Que, assim, a próxima falha não depende da falha anterior, né? Do tempo anterior, né? Então, mas aqui não colou também, assim como o Weibull, né? Não colou. E a normal, nem de longe, nem de perto, nem nada, ela consegue colar, né, nesses dados. Então, a normal é muito diferente dos dados. Vamos voltar aqui, ó. Olha como é que era o histograma, né? Esse histograma, ele está com a cauda muito para a direita, né? Então, aqui a normal é muito diferente. Nunca escolheria a normal como modelo, mas esse é o melhor. Olha só o que eu vou falar. É o melhor modelo normal para esses dados, porque foi ajustado pelo método de máxima verossimilhança, né? Estimativa de MV, né? De máxima verossimilhança. Aqui, se eu olhar para os critérios de AD, Anderson-Darling,
qual é o que tem menor, né? AD é a log normal. Por isso que eu fico com a log normal, apesar dessa informação pivelo, para que a gente tivesse esse teste, assim, nossa, para que a gente não rejeitasse a hipótese de que ela segue uma log normal, esse p-valor tinha que ser acima de 5, 10%, né? E aqui, no caso, é abaixo de 5%. O teste de hipótese fala, não segue uma log normal. Aí eu falo assim, então para tudo? Não, para tudo. Ela está quase, né? Então, para efeitos de analíticos, eu estou com a melhor das distribuições paramétricas. Se eu quiser algo muito específico, se eu tiver bastantes dados, como eu tenho aqui, eu posso fazer uma análise não paramétrica. E aí, sim, eu tenho informação daquela amostra. Mas, poxa, vamos combinar, não está tão longe assim de uma log normal. Então, eu vou usar a log normal como modelo. Essa é a parte prática, vamos dizer assim, do estatístico. Aí você fala assim, poxa, mas será que eu estou cometendo um pecado grave aqui, né, de fazer isso? Eu, como estatístico, a gente, já leu livros e tal, já viu várias situações, fala assim, nossa, tá muito boa essa log normal para dados de verdade, né? Essa é uma coisa, para dados de processo ainda, né? Então, a gente vai em frente, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente relaxa, vamos dizer assim, na estatística, tem outras não, a gente não relaxa, né? Mas aqui eu acho que vale a pena a gente usar a log normal, que é o melhor caso aí. Podia até ficar melhor com uma log normal 3 parâmetros, que a gente vai ver logo lá mais para frente. Mas aí, poxa, mas aí complica mais a nossa situação. É melhor a gente usar o modelo mais simples, né? Então, essa é a ideia.